a serviço da saúde. O Dr. Dalton era conhecido por sua moral irrepreensível. Diretor de um grande centro hospitalar, foi requisitado pelo governo do estado para pôr rédeas no hospital de pronto-socorro, onde a corrupção e o roubo eram incontroláveis. Entrou com um chicote de domador nas mãos. Cortou despesas, demitiu funcionários contratados incapazes, deu altas broncas no corpo de enfermagem, repeliu subornos, refreou e proibiu contatos inconvenientes para o ambiente hospitalar, ai de quem fosse pego aos beijos, ao criar uma turma itinerante para a fiscalização e ponto de presença, a famosa pororoca, que ninguém sabia quando poderia ocorrer. Enfim, colocou o hospital para funcionar como uma máquina bem azeitada. O governador estava arrependido. Perderia votos por causa da intransigência do doutor. Saiu ao final do mandato com a sensação de dever cumprido. Sua saída foi comemorada por alguns e lamentada por outros. Voltou-se para seu consultório e para a empresa onde praticava medicina do trabalho. Era justo, mas continuava intransigente. Atestados que lhe parecessem graciosos eram sumariamente rejeitados, e o portador tomava uma tremenda descompostura. Os colegas divertiam-se com as tiradas e muitas vezes acolhiam os atestados por ele rejeitados. Não eram malucos de parar no conselho de medicina por contestar um atestado emitido por um colega. Dalton, você é maluco, é? Divertia-se Dr. José, o velho pediatra, também a serviço da empresa. Já pensou se o Dr. Maurício, com aquela pose toda, fica sabendo que você afirma que o atestado que ele deu para a sobrinha foi chamado de gracioso? É processo na certa. Mas essa moça nunca teve nada na coluna, Zé, contestava teimoso o Dr. Dalton. Está em perfeita forma. Mas meu filho precisava de um tempo para processar o fora que o namorado lhe deu, retrucava o Dr. José em meio a uma crise de riso. Ou você quer que a pobre moça seja vista na empresa com a cara inchada de tanto chorar? Mas isso é um absurdo. O doutor não se conformava com aquilo. Era uma licenciosidade. Não se conformava também com o hábito generalizado dos colegas em manter amores clandestinos no ambiente de trabalho. Não era santo, mas que no ambiente de trabalho não lhe aparecessem candidatas. Era uma desmoralização, pensava. E candidatas não faltavam, fosse onde fosse. O doutor era um tipão. Moreno de bastos bigodes, alto, a cabeleira perfumada e bem penteada, a roupa impecável, gestos elegantes, gosto refinado. Arrancava suspiros das enfermeiras, das médicas e pacientes. A Madalena, atendente secretária, amiga já de muitos anos, encarregava-se de pôr para correr as mais ousadas. Não se importava que falassem dela pelas costas. Nada tinham com o doutor além da amizade e da gratidão. Não fora ele quem socorrera sua mãe quando a velhinha, já nas últimas, ficara sem socorro e conseguira reverter o quadro, dando à pobrezinha mais uns anos de vida? Não fosse por seu intermédio, como entraria na grande empresa? Foi ele quem lhe deu forças para preparar-se. Devia muito ao doutor. Foi requisitada para trabalhar com ele no setor de medicina do trabalho, e de quebra dava assistência no consultório. Virara uma espécie de leão de chácara do doutor. Botava para correr as ousadas, as incomodativas e as safadas. O doutor tinha moral, se tocassem. Porém, se o doutor era moralmente inatacável, também era compreensível com os dramas humanos. Procurava entender seus pacientes, dando-lhes a ajuda que os remédios eram incapazes de dar. Reconhecia que às vezes o paciente só precisava desabafar, falar de si mesmo. Não negava uma palavra de apoio. Um dia, no expediente da empresa, apareceu-lhe um funcionário. Tímido, baixinho e franzino, pediu-lhe que medisse a pressão, pois não se sentia bem. O doutor fez-lhe um exame físico completo e asseverou: "Você não tem nada, meu amigo, sua pressão está ótima." "Mas, doutor, eu me sinto tão mal", retrucou o homenzinho torcendo as mãos. "É uma agonia no coração, uma falência." "Bem, isso pode ser estresse. Há alguma situação difícil em casa?" O funcionário então começou a chorar repentinamente. Soluçava alto, deixando o doutor constrangido e preocupado. "Ora, ora", disse o doutor batendo fraternalmente no ombro do homenzinho. "Mas o que é isso?" "Ah, doutor, eu sofro muito", disse entre soluços. "Tenho vivido tão angustiado." "Bom, bem, como eu posso ajudá-lo?" "É que me casei recentemente, doutor, mas a minha mulher..." E soluçou ainda mais alto. "Ela não me compreende, doutor. Eu vou acabar um corno, um corno." Aí o doutor colocou a psicologia para funcionar. Falou na compreensão que deve existir entre os casais e no diálogo aberto e franco. Empolgado, defendeu a mulher dizendo que muitas vezes a insatisfação no casamento faz com que se tornem amargas. E completou: "Você tem sido um bom marido?"
A tem procurado? É carinhoso? Tenho procurado, doutor, mas é que... O homenzinho ficou vermelho como um tomate. Eu acho que eu tenho o pinto muito pequeno, doutor. Dessa vez o doutor colocou a anatomia para funcionar. Declarou que isso não é verídico, que a anatomia humana é mais ou menos igual, que na verdade os pênis grandes são raros e que a média do brasileiro não ficava além dos 15 centímetros. Ora, doutor, eu nunca tive preocupação de medir, mas tenho certeza de que não tenho isso tudo, disse entre lágrimas, tirando o dito cujo para fora das calças e exibindo. Veja, doutor. Movia o pênis para lá e para cá num desgosto de dar dó. Tristíssimo, disse que acreditava estar sendo traído com o vizinho, sujeito parrudo a quem ele tinha medo de abordar. Sentia-se um desgraçado. Já havia perguntado para a mulher se ela tinha ido para a cama com o vizinho, mas ela negava. Ele tinha certeza. Um homem zarrão daqueles devia ter um pinto capaz de satisfazer qualquer mulher, diferente dele, com aquele amendoim entre as pernas. E soluçava alto. O doutor, exasperado com aquele drama, penalizado com a situação do homem, resolveu fazer uma coisa inédita. Mandou que o homem se compusesse e, levantando-se, tirou o próprio pinto de dentro das calças, mostrou-o ao paciente. Veja, rapaz, não é nada diferente do seu, e eu sou muito mais alto que você. Não, doutor, disse o homem cheio de admiração. É diferente, sim. O do senhor é um senhor pinto. Neste momento, uma das ousadas que o assediavam, aproveitando a ausência de Madalena, invadiu o consultório, abrindo repentinamente a porta. A cena insólita deixou muda. O Dr. Dalton, de pé, calças arriadas, mostrava o pinto ao servidor que, sentado na cadeira em frente a ele, admirava um instrumento de boca aberta. Não houve explicação que a convencesse. Nem mesmo quando o doutor declarou sério que estava ali a serviço da saúde. A mulher não mudou a expressão de espanto grudada em sua cara. O paciente eclipsou-se. Madalena, ao chegar, deu com o doutor sozinho, sentado em sua cadeira de atendente, lívido, a cabeça entre as mãos. Trouxe-lhe imediatamente um cafezinho e perguntou o que havia acontecido. Não ousou rir quando soube do ocorrido, o que lhe provocou uma série de cólicas. Porém, nunca mais foi capaz de segurar a gargalhada ante a expressão a serviço da saúde.